quero falar, a gente está falando sobre supermercado, sobre economia. E aí, quando a gente fala de economia, aqui da nossa região, tem uma autarquia que faz toda a diferença. Estou falando da Suframa, gente. Com o crescimento no faturamento, aumento da geração de empregos e novos projetos voltados à sustentabilidade, o Polo Industrial de Manaus começa o ano de 2025 com um ritmo acelerado. Além do desempenho econômico, a adesão de grandes empresas ao projeto ZFM ESG marca um novo momento, o de alinhar indústria e sustentabilidade na região. Eu vou conversar agora, convido para o estúdio do Balanço Geral Manaus, Bosco Saraiva, superintendente da Suframa. Quanto tempo, dia, superintendente? Larissa. Tudo bem? Você está bem? Tudo bem, grande abraço a todos aqui. Que bom ter o senhor aqui. Da Record e do Balanço Geral. Conta pra gente como é que está a situação da Zona Franca de Manaus hoje, como é que está o faturamento. Nos últimos anos a gente passou por momentos delicados, algumas conturbações, mas hoje, qual é a realidade, qual é o cenário? Nós somos o Rio Mar. Acontecem aqui as grandes ventanias, mas a gente suporta e sempre vence. Vence inclusive as secas extremas. Não é? Realmente os últimos anos foram turbulentos, mas o ano passado nós fechamos o ano com um faturamento de 204 bilhões, que foi um recorde, com 128 mil trabalhadores empregados diretamente no Polo Industrial de Manaus. E esses primeiros meses são também alvissareiros, porque em comparação ao ano passado, janeiro e fevereiro, nós faturamos cerca de 36 bilhões, 35,9 bilhões, o que representa um aumento de 14% com relação ao ano passado. Então, o vetor do momento nos indica um crescimento exuberante durante esse 2025. Muito motivado pela política do presidente Lula, política econômica implantada no país, pela aprovação da reforma tributária, que nos assegurou a segurança jurídica aí até 2073. Então, há um sem número de empresas que estão nos consultando já esse ano e que deverão aportar na cidade de Manaus e oferecer emprego, melhoria de renda, melhor qualificação para os nossos trabalhadores. A gente lá na Suframa atualmente, todo o corpo técnico da Suframa de administradores e economistas, é só otimismo. Que bom, então seguimos com esse otimismo, mas dá para enumerar se tem alguns setores ou algum setor em específico que mais contribuiu para esse faturamento recorde, então? Que bom a gente poder falar de um faturamento positivo. Continua, se mantém o maior faturamento do polo de informática, computadores, celulares, seguido pelo polo de duas rodas, que cresceu muito. E colado, o polo de duas rodas, são de motocicletas, né, de uma forma geral, nós temos todas as marcas em Manaus. Todas as marcas de motocicletas estão sediadas na Zona Franca de Manaus. E também, na sequência, o eletroeletrônico, que é de televisores, esse é o antigo polo que a gente sempre teve. Agora, a gente teve um crescimento muito no termoplástico, que fabrica os gabinetes, todos os gabinetes de condicionadores de ar, por exemplo, são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Porque o polo de condicionadores de ar de Manaus é o segundo do mundo, a gente só perde para a China. Portanto, o segundo polo de produção de condicionadores de ar do planeta é a Zona Franca de Manaus. Então, ele se mantém exatamente seguindo essa sequência que eu citei para você agora. Primeiro, informática, depois polo de duas rodas, o eletroeletrônico, o termoplástico e o químico. Agora, inevitavelmente, quando a gente fala de faturamento, de setores que impactam de forma positiva, a gente já pensa, sim, em eletroeletrônicos, a gente já pensa em polo de duas rodas, a gente até espera, né? Porque a gente conhece o nosso mercado. Agora, tem alguma expectativa de, olha, além do plástico aqui que cresceu bastante, tem algum outro setor que se mostra promissor? Sim, o de medicamentos sólidos, que são as em cápsulas. Nós já temos uma grande empresa aqui de medicamentos sólidos que fazem os genéricos e mais duas grandíssimas empresas já estão com o projeto aprovado para a implantação no Polo Industrial de Manaus. Notícia boa, isso aí. Ao longo desse ano deverá estar sendo já a implantação da fábrica, porque o projeto já está implantado, já está aprovado pelo Conselho da Suframa. E nós estaremos leiloando no próximo dia 6, 43 lotes de terra da Suframa no Polo Industrial, no Polo 2, do Polo Industrial de Manaus, no Distrito 2.
que é uma oferta também para a instalação de novas empresas. Que é uma oportunidade, é uma forma de atrair, né? Quando a gente fala de Zona Franca, a gente entende toda a logística. A logística aqui para nossa região não é fácil, né, superintendente? Então é preciso dar um incentivo também. Agora, quando a gente fala em Suframa também, tem um outro ponto que também chama atenção e que se destaca, que é a Zona Franca de Manaus ESG. Antes de mais nada, superintendente, explica pra gente de que se trata. Isso é a nova governança, né? É a responsabilidade social de cada empresa. Antigamente as empresas eram galpões que botavam lá os trabalhadores de qualquer jeito e botavam para poluir o meio ambiente. Agora o ESG é um controle de nova governança que tem a ver com a forma de gestão da empresa, com o tratamento ambiental, resíduos sólidos, resíduos líquidos, com esses cuidados e também com o tratamento social dos colaboradores, dos trabalhadores. É um avanço no modo da empresa tratar não só o seu produto final, mas também aqueles que fazem esse produto acontecer. Quando a gente fala de Zona Franca de Manaus, a gente tem plena convicção de que é um modelo de sucesso, não por acaso está aqui há décadas e está se reinventando, inclusive, com o ESG. Perfeito. Mas falando em atualidades, como é que está a inserção da IA no polo industrial, da inteligência artificial? Isso faz parte do contexto da indústria 4.0, que é a automação dos processos. E veja, muitas empresas avançam nesse sentido. Essa coisa da indústria 4.0 é a utilização de robôs e a mecanização, da substituição. Mesmo assim, com o avanço de muitas fábricas, que até nós que visitamos terça, quarta e quinta, a alta cúpula da Suframa visita as fábricas. Vai dentro da fábrica exatamente conferir como é que está a situação dos operários, do tratamento de água e esgoto, como estão essas coisas do ESG. Conversa com a diretoria, mas almoça no refeitório, no bandejão. Todos nós vamos lá e aí eu falo alta cúpula porque eu vou juntamente com os diretores da Suframa. E a gente tem observado assim, indústrias que estão extremamente avançadas, com uma automação muito grande, e isso é necessário para que a gente possa competir com outros mercados como México e Índia, que também tem seus avanços. Nós precisamos continuar evoluindo, subindo o sarrafo nesse sentido. E, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo para você, com toda essa automação, nós crescemos 14 mil empregos em 2024. Então, a inteligência artificial é um instrumento oferecido hoje que é necessário a implantação desses novos sistemas. E essa é uma das grandes preocupações, né? Quando a gente fala em modernização, em tecnologia, muita gente já pensa, ai meu Deus do céu, o meu emprego como é que fica? Não há necessidade dessa preocupação. Nenhuma preocupação, porque isso faz com que outras atividades surjam também, né? Na verdade, a grande substituição são daqueles postos de trabalho com maior esforço físico, porque ao final acabava adoecendo muitos dos nossos trabalhadores. E aí é o robô que vai lá, começa a trabalhar nesse sentido e esses trabalhadores são distribuídos para outros setores. Isso eu não estou falando aqui de teoria, eu estou falando de assistir e acompanhar isso diariamente. Agora a incorporação da IA também exige mão de obra qualificada, né? É uma dificuldade hoje? Não, nós temos inúmeros institutos de pesquisa, de P&DI, instalados na cidade de Manaus, sendo eles públicos e privados, universidades, a UEA, a UFAM, essas universidades desenvolvem muito isso, e também inúmeros institutos privados de pesquisa, são mais de 60 na cidade de Manaus. E eles têm um trabalho muito grande em capacitação. Essa é uma das nossas preocupações. Nós temos trabalhado muito fortemente este ano, visando o aumento da capacitação, não só dos trabalhadores que já estão no polo industrial, são 127 mil trabalhadores, bem como os estudantes que estão para entrar no mercado de trabalho. Nós precisamos elevar a capacitação aqui. É fácil explicar isso. Você pode estar fazendo um curso de engenharia na universidade, mas você precisa, já no final do curso, fazer uma especialidade para que você saia no dia seguinte e já vá trabalhar. Eu tive a oportunidade de sair da Escola Técnica Federal em 1980 e no dia seguinte ir trabalhar como técnico eletrônico numa fábrica do Distrito Industrial e sair de lá 10 anos depois. E hoje, depois de tanto tempo, esse modelo permanece firme
E por muito tempo esse modelo da Zona Franca de Manaus atraiu muitas pessoas para o nosso estado. A maioria vem para a capital. Mas de que forma a Suframa impacta o interior aqui do Amazonas? O interior passou a viver exatamente dos impostos recolhidos pela Zona Franca de Manaus, que é uma redistribuição para o interior. A Zona Franca foi a grande ONG de preservação da floresta. Nós continuamos com 97% da nossa floresta intacta, da floresta amazônica. A Europa nos protege, tem interesse em nos proteger, exatamente porque é o homem do Amazonas que protegeu a floresta amazônica, é ele que neste momento está lá nos altos rios guardando a nossa floresta, com seu jeito de ser, sua maneira, sua paciência e sua não pressa. Ele é devagar, mas é o nosso estilo. Nós somos índios e a gente sabe cuidar bem das nossas coisas aqui e sabe também se transformar em brilhantes operários, que nós somos precisos, pacientes, mas nós somos atenciosos, somos precisos. Zona Franca de Manaus é tudo para nós e cada um precisa conhecer a história da Zona Franca de Manaus. São 58 anos completados em 28 de fevereiro último, mas é preciso conhecer o que éramos nos anos 60, antes da Zona Franca. Essa cidade tinha 300 mil habitantes, sem futuro, era uma cidade em desmanche, em desmonte, com 5 tecelagens de juta, com oportunidade para mulheres trabalhar durante 3 meses do ano, quando ia quebrar castanha para fazer sabão, depois voltava para casa, com um curtume e nada mais, uma beira de barranco. Veio a Zona Franca e a gente virou nessa pujança. Agora, só para a gente finalizar, a gente sabe que são quase 60 anos que esse modelo ele vem se reinventando e todos os anos a Zona Franca enfrenta um desafio novo, seja a reforma tributária e agora está todo mundo muito preocupado, esses 127 mil trabalhadores, preocupados com o tarifaço anunciado pelo Donald Trump. De alguma forma isso nos ameaça, isso nos impacta? Todo dia é uma novidade, né? Como diria o caboclo, cada enxadada é uma minhoca. Então a gente amanhece para ver o que vai ser hoje. Então ninguém sabe do que vai acontecer amanhã. Porém, até aqui, até onde a vista alcança, dos economistas da Suframa, nós estamos sendo beneficiados, porque a nossa tarifa é de 10, enquanto tem país aí que é de 145. Então, a gente, no momento, tem indústrias já que estão se transferindo da Ásia para a planta de Manaus. Isso é bom para nós. Já há caso concreto de transferência, essa semana a gente cuidou disso. Nossa semana foi bem corrida lá na Suframa, que seja assim semana que vem, mas que venham essas medidas ao nosso favor. Que esses 43 lotes logo vão ser sejam comprados e ocupados por novas indústrias. Larissa, é isso que a gente torce, nós estamos muito otimistas lá na Suframa. Tomara que sim, viu? A gente segue aqui na torcida porque todo mundo ganha, né? Tem gente que pensa assim, eu não faço parte do polo industrial, não sou industriário e minha vida não é impactada. Você é que pensa, a Suframa faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa economia. Superintendente, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em vir sexta-feira, meio-dia, numa sexta-feira chuvosa. Mas seja sempre muito bem-vindo, conte com a gente para revelar nossos projetos, principalmente para trazer notícia boa. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos. Bom final de semana. Pra gente, obrigada. Sucesso. Até a próxima.